Olá pessoal, seguimos então com o conteúdo. Chegamos aqui à última unidade do nosso material, a unidade número 4, onde nós vamos tratar da execução da perícia contábil. Então, como eu disse lá no início, nós partimos então de um geral para específico, lá nos conceitos iniciais, e agora vamos então para a parte mais específica do conteúdo, ok? E o que eu trago nessa primeira aula dessa unidade, na aula de número 7? A perícia contábil em processos judiciais, cíveis, trabalhistas e tributários. E foco principal em laudo e parecer, no laudo e no parecer contábil. Lá atrás nós dissemos o que é o laudo, o que é o parecer contábil, e aqui trago para vocês algo mais específico quanto ao caso. Então, nesse primeiro momento, eu trago as diversas causas que geram a perícia, que geram a necessidade de envolvimento de um perito contábil. Então, dentre as principais causas que geram o trabalho de perícia e a necessidade de indicação ou nomeação de um perito para o trabalho, temos três esferas, três âmbitos principais nas quais vemos a necessidade, em alguns casos, de a nomeação e indicação do perito para o trabalho. Então, temos em processos cíveis, trabalhistas e tributários. Trago alguns exemplos para vocês em cada um deles. Na esfera civil, a partilha de bens, a dissolução de sociedade, as avaliações patrimoniais e a revisão de taxas são exemplos em que algumas vezes existe a necessidade do perito trabalhar com a perícia contábil, realizar algo relacionado à perícia contábil em casos como esse. Na esfera trabalhista, temos alguns casos como no slide 5, as divergências de verbas trabalhistas, diferenças salariais, supostos danos à saúde, problemas em locais de trabalho. São alguns exemplos em que geram a necessidade de perícia. E também exemplos que geram a necessidade de perícia na esfera tributária. Na esfera tributária, o descumprimento de normas fiscais, a não entrega de declarações, o não recolhimento de impostos e contribuições de empregados. Então, são exemplos na esfera tributária de necessidade da perícia contábil em trabalhar com esses casos. Então, o que gera a necessidade da perícia contábil. Retomo aqui, antes de partirmos para a execução da perícia, como em si, o planejamento dela. Isso que a gente já tratou em aula anterior. Mas o que eu vejo importante aqui? Trazer primeiramente o planejamento da perícia para partir para a execução da mesma. Então, é uma etapa fundamental do processo, algo já destacado por mim, e visando sempre a apresentação de um laudo pericial de qualidade ao final da perícia. Por que objetivos e modelo aqui em asterisco? Os objetivos eu já trouxe na aula anterior e o modelo de perícia, inclusive, trago no material de vocês, para vocês darem uma olhada no modelo de perícia trazido na norma, como que é o modelo do planejamento para o perito seguir como modelo, temos lá então no material. Então, especificamente ao laudo e o parecer, vejam no slide, a NBCTP 01 traz o laudo pericial e o parecer são documentos escritos, devem registrar nele o conteúdo da perícia e as particularidades que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. É onde então o perito expressa opinião com relação às questões formuladas nos quesitos. E lembrem-se que eu falei que ia trazer os quesitos de forma mais específica para vocês, então eu trago aqui os quesitos em outro slide. Então, para o modelo parecer do laudo, não há um modelo padrão, mas a NBCTP traz para nós alguns itens mínimos para eles. A identificação do processo e das partes, a síntese do objeto da perícia, o resumo dos autos, a metodologia adotada, o relato das diligências realizadas. Também a transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o laudo parecer, a conclusão do laudo parecer, o termo de encerramento, que pode conter anexos e apêndices, a assinatura do perito com então seu registro em classe, que é algo primordial. Ele deve ter registro em classe para trabalhar como perito. Como eu disse, o que são os quesitos, né? O que são os quesitos na qual a perícia trabalha e que o perito vai trabalhar com esses quesitos para respondê-los. Basicamente são perguntas realizadas dentro do processo de natureza técnica ou científica que são relacionadas ao caso e que devem então ser respondidas pelo perito. Elas seguem ou devem seguir uma sequência lógica de forma a conduzir o perito em seu trabalho, à sua conclusão desejada. Então, os quesitos eles devem estabelecer uma sequência lógica para que então o perito tenha uma sequência lógica de suas respostas e de seu trabalho. E eles são divididos em pertinentes e impertinentes, como o próprio nome já nos diz,
Pertinentes são aqueles pertinentes ao caso em específico, e impertinentes aqueles que não têm relação direta com o que está sendo trabalhado, mas existem esses quesitos dentro do caso. Então, o perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juízo e ou pelas partes, no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas aos quesitos integrantes do laudo ou parecer e às explicações sobre os conteúdos da lide e sobre a conclusão. Então, o perito deve observar esses quesitos, essas perguntas, para dar sequência ao seu trabalho e seguir com a perícia contábil naquele caso. Quais requisitos mínimos para esse laudo parecer de boa qualidade? Vejam, ele deve ter objetividade, deve ter rigor tecnológico, concisão, argumentação e clareza. São quesitos, são itens primordiais para que o perito apresente um laudo e um parecer de boa qualidade. Então ele deve ter objetividade, deve prezar pelo que é objetivo ao caso. Então essa objetividade vai ao encontro do quê? Do que o perito precisa ter realmente para fazer os quesitos, para responder aos quesitos. Aquela parte que eu disse que os quesitos devem seguir uma sequência lógica, partem para o princípio da objetividade. O perito não deve supor, mas só afirmar quando tem absoluta segurança sobre o que opina. O que eu trago aqui tem relação com a materialidade. O perito não pode supor o que está sendo feito no trabalho pericial. Ele deve partir de materialidade, algo concreto, para chegar às suas conclusões e apresentar ao juízo. A revisão do laudo, destaco novamente que deve haver a revisão desse laudo pericial, do parecer pericial, por parte do perito. Para que a conclusão seja clara e objetiva, retomo então o que disse nos outros slides, deve ter concisão, deve ter clareza, deve ter objetividade o laudo pericial. Ele deve conter todos os itens necessários, mas deve ser claro e preciso para que o trabalho do perito seja conduzido de forma coerente ao final de todo o processo. Essas são as principais referências utilizadas nesta aula. Aguardo vocês então numa próxima aula. Obrigado.